Paz do Senhor, estamos de volta com o nosso devocional Conversas Secretas com meu Pai Celestial, JB disse Carvalho, né? Hoje é dia 24 de março e o nosso tema é Alinhe suas expectativas. Quando enfrentamos momentos de desafio e as nossas forças parecem esgotadas, é importante o olhar para as nossas expectativas. Muitas vezes, no meio de um projeto, casamento, ministério ou até mesmo na nossa caminhada espiritual, percebemos que as coisas não estão saindo como planejado. Isso nos leva a um ponto de realinhamento, em que precisamos rever as nossas expectativas e buscar novas formas de avançar. Muitas das vezes a gente planeja algo, né? E em alguns momentos a gente vê que não está sendo daquela forma que a gente queria, né? Não está dando muito certo, às vezes acaba dando mais trabalho do que você esperava. E nesses momentos onde as coisas parecem que ficam mais difíceis e a gente acaba se frustrando, né? Porque não está saindo da forma como a gente esperava, é o momento de parar, refletir, analisar todo o conteúdo, né? Todo a trajetória que a gente já fez até aquele ponto e realinhar nossas expectativas, rever, né, os nossos resultados para que a gente possa continuar a jornada. Fazendo esse realinhamento, você cria novas estratégias para poder voltar e a conseguir os resultados esperados que você conseguia. Muitas das vezes pode não alcançar aquele resultado que você queria, mas pode ser ainda melhor do que você esperava. Você realinha tudo, faz de forma diferente para chegar no resultado esperado que você desejava, né? Jesus, em várias ocasiões, precisou realinhar as expectativas dos seus discípulos, seja atravessando um rio, enfrentando tempestade ou alimentando multidões. Ele sabia que o importante era ajustar a visão e seguir em frente. Ajustar a visão. A visão ela é clara, né? Jesus queria, o objetivo era pregar o amor de Deus, todas as suas bondades, né, para todos, não para um público expressivo ou para A ou para B, mas para todos. Não importava se era pecador, se não era pecador, se ele era rico, se ele era pobre, era para todos. Mas às vezes os discípulos não conseguiam enxergar a grandeza assim como Cristo tinha, né? Toda essa visão. Então, quando acontecia situações, eles se perguntavam como, por quê, como é que isso vai acontecer? Por exemplo, a multiplicação dos peixes. Eles queriam dispersar a multidão não queria ir, porque a multidão queria ouvir Jesus, queria ouvir os ensinamentos. Mas os discípulos se ligaram ao material. Como é que a gente vai alimentar essa multidão? Já estamos seguindo há horas, né? E está terminando o dia. Se o povo precisa comer, nós não temos como fazer isso. Se esqueceram que eles tinham ali o pão da vida, o próprio Deus, aquele que providencia tudo. Não ia deixar aquela multidão passar fome. Mas Jesus mostrou para eles o caminho. E ele multiplicou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão. Então é isso que nós devemos fazer. Parar, reajustar, realinhar a nossa visão. A visão de Jesus é pregar o evangelho para todos, né? E a visão dos discípulos, como que a gente vai alimentar esse povo que veio para ouvir os ensinamentos do mestre? Nesse momento é que nós devemos parar, refletir, reanalisar, reajustar e seguir em frente, né? Jesus fez o quê? Ele multiplicou os pães, ele criou uma outra, como é que eu posso dizer? Ele teve uma outra forma de manter o povo com ele para ouvir os ensinamentos. E para isso,
Ele fez um milagre, onde ninguém poderia fazer, ele fez, né? Ele multiplicou e alimentou aquela multidão. Talvez hoje você precise reunir a sua equipe, a sua família ou apenas refletir sozinho, a fim de rever onde você está colocando as suas energias. Alinhar as expectativas é necessário para que possamos avançar com humildade e sabedoria. Esse realinhamento, muitas das vezes, você está tentando fazer algo, você sabe que vai dar certo, mas a forma que está sendo feita é que não está tendo o resultado necessário, o resultado que você queria. Você pretende aquele resultado, você sabe que aquele resultado pode ser alcançado, mas a forma como está sendo feita é que não está chegando àquele resultado. Então você tem que parar, rever, analisar, fazer de uma outra forma para que o resultado chegue. Seja um relacionamento no trabalho ou no ministério. O relacionamento nos ajuda a identificar onde precisamos melhorar e continuar. Miriam e Arão, por exemplo, criticaram Moisés e por isso o povo teve que parar a sua caminhada. Relacionamentos que estão desalinhados podem atrasar o nosso plano. Por que realinhar a sua vida e caminhar na direção correta? É por isso que a gente tem que parar e analisar. Muitas das vezes a gente está insistindo tanto, e não é daquela forma que a gente tem que fazer. Mas uma outra direção, uma outra forma de fazer vai resolver e tudo vai dar certo. Muitas das vezes, quando se trata de casamento, a gente não quer dar braço a torcer, né? A gente quer sempre ter razão. Muitas das vezes é só você dizer que a outra pessoa tem razão. Ela pode até não ter razão, mas como meu marido diz, é melhor ter paz do que ter razão. Ele sempre fala isso. Não sei se eu sou teimosa. Eu acho que eu sou um pouquinho, né? Só ele que sabe dizer se eu sou teimosa ou não. Mas é isso, muitas das vezes você não precisa estar certo o tempo todo, entendeu? Às vezes é só abrir mão um pouco, dizer, tá bom, tá certo, você tá certo, não é porque ele esteja errado, naquele momento que ele precisa, naquela agonia, ele só precisa estar certo, mesmo estando errado. E ali você vai ter paz, vai ter sossego, lá na frente a pessoa vai até reconhecer, não, realmente, eu estava errado, né? Mas, naquele momento, a estratégia certa para você ter paz é dizer que o outro está certo. Então, é dessa forma, realinhando, reajustando, que a gente chega ao resultado esperado, tá, gente? É hora de rever as suas contas, analisar onde está gastando a sua energia e fazer os ajustes necessários. Talvez, no início, os resultados esperados fossem outros, mas o realinhamento é essencial para ajustar o curso. Seja humilde para reconhecer onde as expectativas precisam mudar e siga com sabedoria, colocando sua energia no lugar certo. Sobre isso que eu falei agora há pouco, né? Sobre nem sempre você precisa estar certo no relacionamento, na sua equipe, no seu trabalho. Muitas das vezes, né, você quer sempre ter razão, a gente quer sempre ter razão, debatendo o tempo todo, onde você só precisa ficar calado. Nem sempre a gente consegue, né? Às vezes o eu fala mais alto, e porque eu tô, principalmente quando a gente tá certo, tá? Eu falo com experiência própria, porque eu quando tô certa, eu acho que é aí que meu marido fala que, né, é melhor ter paz do que estar certo. E eu tenho esse defeito, porque quando eu tenho razão, eu geralmente não gosto de abrir mão de quando eu tenho razão. Mas é um ponto que a gente tem que rever, porque muitas das vezes você não precisa debater, apenas se calar e deixar. A outra pessoa, às vezes, está precisando só desabafar, estressada naquele momento, onde você revidar vai só piorar a situação, certo? A nossa leitura de hoje encontra-se em Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21.
a primeira multiplicação de pães e peixes. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali um barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-nos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixinhos, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobravam, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O objetivo, a visão, era pregar o Evangelho. Era o ensinamento de Jesus, os ensinamentos dele. E todo o povo estava ali para ouvir os ensinamentos de Jesus. Mas na visão dos discípulos, a preocupação era como nós vamos alimentar tanta gente, sendo que nós não temos nem para nós, né? Muitas das vezes não tem nem para nós. Como é que a gente vai alimentar tanta gente desse jeito? E Jesus foi lá, multiplicou os pães e alimentou toda uma multidão para que o objetivo fosse cumprido, que era a pregação do Evangelho, que era a cura e libertação, né, daqueles que estavam escravos do pecado e os que precisavam, né, da palavra de Jesus. Então, que nós possamos refletir, analisar, realinhar, reajustar as nossas expectativas diante do casamento, diante das amizades, diante do nosso trabalho, né? Do nosso dia a dia, da nossa criação de filhos, de tudo, gente. Que às vezes parar e refletir é melhor do que tomar decisões em momentos de angústia, em momentos de alvoroço, né? Naquelas situações em que muitas das vezes não vai resolver, só vai piorar. Então, ajuste aí as suas expectativas nos seus projetos, na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida financeira. Realinha tudo, crie novas estratégias com sabedoria na direção do Senhor e tudo vai dar certo. Seus planos vão ser abençoados pelo Deus, nosso Deus, aquele que tudo pode, não é verdade? O nosso compartilho de hoje. Alinhar expectativas é fundamental para que possamos avançar com humildade e sabedoria. Então vamos orar. Senhor, ajude-me a realinhar as minhas expectativas com a sua vontade. Dê-me a sabedoria para ajustar o meu caminho e a humildade para aceitar as mudanças necessárias. Que eu possa ser guiado pela sua mão em todas as áreas da minha vida. Amém. Né? Que nessa sua jornada a mão do Senhor esteja perante a sua mente, o seu coração, que você tome as melhores decisões, guiado pelo Espírito Santo, para que tenha sucesso nos seus projetos, nos seus planos, nos sonhos que o Senhor colocou no seu coração, tá? Por hoje é só, amanhã nós temos mais, né, com o Joselino, e você pode continuar aqui junto com a gente. Se você gostou, compartilha, curte, comenta, né? Diga aí como é que nós estamos nos saindo no nosso devocional.
tá? A gente tem até o final do ano com esse devocional maravilhoso. São palavras vindas do céu, riquíssimas para nossas vidas, tá? E é isso, pessoal. Que você possa ser abençoado por essas palavras, assim como nós estamos sendo abençoados, e que o Senhor abençoe grandemente vocês, tá? Tchau, tchau e até a próxima.